O dia 19 de outubro de 2017 marcou o fim de uma era de presunção cósmica. Por décadas, a humanidade tinha se sentido segura em nossa vizinhança estelar. Tínhamos o nosso Sol, os nossos planetas, os nossos asteroides e os nossos cometas. Tudo era nosso. Tudo pertencia ao nosso sistema solar, girando obedientemente em torno do nosso astro-rei. Prevíamos as órbitas, calculávamos as trajetórias. Tínhamos a ilusão de que controlávamos, ou pelo menos compreendíamos, o nosso quarteirão cósmico. E naquele dia, Robert Werik, analisando as imagens do telescópio Pan-STARRS no topo de Haleakala, em Maui, viu algo que não pertencia a lugar nenhum. À primeira vista, parecia um ponto em movimento, como qualquer outra das incontáveis rochas espaciais à deriva em nossa vizinhança. Mas quando as medições de rastreamento começaram a chegar, a ilusão de segurança foi estilhaçada. Aquele objeto estava se movendo a 315 mil quilômetros por hora. Essa velocidade foi chocante. Para que se tenha uma dimensão real do que isso significa, imagine que é uma velocidade capaz de levar uma bala de Nova York a Los Angeles em pouco mais de 1 minuto. Não é apenas rápido, é uma velocidade que para um objeto ligado ao nosso Sol é fisicamente impossível. Os corpos celestes do nosso sistema solar, nossos asteroides e cometas, viajam a velocidades médias muito mais lentas. O recém-chegado, no entanto, movia-se quase 5 vezes mais rápido. A velocidade por si só era a assinatura inconfundível de um viajante. Deixava claro, sem sombra de dúvida, que aquele visitante não era nosso. Ele vinha de outra estrela. Ele havia nascido em outro sistema, orbitado um sol distante, e por algum evento caótico, sido lançado no vasto e frio vazio entre as estrelas. Ele havia vagado por milhões, possivelmente centenas de milhões de anos, na escuridão galáctica, antes de topar por acaso com a atração gravitacional de Júpiter e do nosso Sol. O universo, pela primeira vez, havia nos enviado um mensageiro. Demos a ele um nome havaiano, apropriado para o primeiro batedor a chegar de longe: Oumuamua. O nome significa literalmente mensageiro que chega primeiro de longe. A partir daquele momento, a astronomia se dividiu em antes e depois. Mas a velocidade, por mais impressionante que fosse, era apenas o começo da lista de impossibilidades. O que aconteceu a seguir transformaria a descoberta de um viajante em um mistério existencial. Enquanto telescópios de todo o mundo se voltavam para rastrear Oumuamua, numa corrida desesperada contra o tempo para coletar o máximo de dados possível, começaram a surgir as anomalias. O objeto se movia rápido demais, e os astrônomos sabiam que só teriam algumas semanas antes que ele desaparecesse para sempre, seguindo sua trajetória hiperbólica de volta ao espaço interestelar. A pressão por observações levou a descobertas rápidas e estranhas. Primeira estranheza foi a luz. O objeto estava girando descontroladamente, como uma bola de futebol chutada para o espaço, e seu brilho mudava drasticamente a cada 7 horas e meia. Os astrônomos usam essas mudanças de brilho para inferir o formato de um objeto. Se um asteroide é redondo, seu brilho permanece constante. Se for irregular, o brilho muda. Mas o que as medições revelaram sobre Oumuamua não era apenas irregular, era extremo. As mudanças de brilho sugeriam um objeto 10 vezes mais longo do que largo. Imagine um arranha-céu deitado de lado, tombando e girando pelo espaço àquela velocidade insana. A forma era tão extrema, tão diferente de tudo que já havíamos visto em nosso sistema solar, que era quase um insulto aos nossos modelos. Os asteroides tendem a ser arredondados como batatas cósmicas. Os cometas têm formatos irregulares, mas compactos. Mas Oumuamua era um lápis cósmico, um fragmento longo e fino de metal ou rocha. A comparação mais próxima, que parecia ridícula demais para ser proferida em voz alta, era a de uma nave espacial alienígena, embora a maioria dos cientistas tenha rapidamente descartado essa ideia como fantasiosa. No entanto, o formato incomum era uma prova de que Oumuamua não se formou como a maioria dos corpos celestes que conhecemos. Sua jornada de centenas de milhões de anos
havia moldado uma forma que desafiava a compreensão. Sua superfície havia sido alterada para uma cor vermelho escura, como ferrugem cósmica, um sinal de que ele era velho, muito velho. Ele estava à deriva entre as estrelas desde antes de os humanos modernos andarem sobre a Terra. Mas a forma era apenas o aquecimento. O verdadeiro mistério, o enigma que fez os astrônomos questionarem as próprias leis da física aplicadas a pequenos corpos no espaço, só seria revelado meses depois. Em junho de 2018, Marco Micheli e sua equipe na Agência Espacial Europeia anunciaram uma descoberta que abalou a comunidade astronômica. Oumuamua não estava seguindo a trajetória prevista pela gravidade. À medida que o objeto se afastava do Sol, ele estava se desviando sutilmente, mas de forma mensurável de sua trajetória calculada. Estava acelerando. O desvio era mínimo, como se uma bolinha de gude rolando por uma mesa perfeitamente lisa recebesse um impulso extra de uma mão invisível. Mas no vácuo do espaço, onde não há atrito ou resistência do ar, os objetos seguem trajetórias previsíveis determinadas apenas pela gravidade. Esse visitante, aparentemente, estava criando suas próprias regras. Para os astrônomos, isso era uma anomalia significativa. E havia apenas uma explicação natural conhecida para tal aceleração: a liberação de gases. A aceleração não gravitacional é a assinatura clássica dos cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo em sua superfície se transforma em gás, em um processo chamado sublimação. Esse gás que escapa atua como um motor de foguete natural, dando ao cometa um pequeno, mas constante, impulso para longe do Sol. O fenômeno é bem compreendido, observado em milhares de cometas. O problema? Oumuamua não apresentava sinais de liberação de gases. Não havia coma visível, a nuvem brilhante de gás e poeira que envolve os cometas ativos. Não havia cauda se estendendo a partir do objeto. Os telescópios mais sensíveis na Terra, incluindo o telescópio espacial Spitzer, procuraram vestígios de gases cometários comuns, como vapor de água, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Não encontraram nada. Os astrônomos só conseguiam ver um objeto escuro, aparentemente sólido, girando pelo espaço, mas que, de alguma forma, estava acelerando como se fosse um cometa. Isso colocou a ciência em um impasse. Se o objeto estava acelerando, tinha que estar expelindo material. Mas se estava expelindo material, esse material era invisível. A contradição foi tamanha que a comunidade científica se dividiu entre explicações cada vez mais radicais. A busca por uma explicação para a aceleração invisível criou 3 campos de batalha teóricos. O primeiro campo, o mais conservador, tentou forçar Oumuamua de volta à categoria de cometa. Eles propuseram que o objeto estava expelindo material muito escuro para ser visto como partículas de carbono puro, ou que estava liberando gases em jatos estreitos que apontavam diretamente para longe da Terra, tornando a atividade invisível aos nossos telescópios. No entanto, essas explicações exigiam malabarismos físicos para justificar a ausência total de sinais visíveis. O segundo campo propôs uma explicação mais exótica, baseada em materiais que não existem em abundância em nosso sistema solar. Alan Jackson e Stephen Dash, da Universidade Estadual do Arizona, propuseram que Oumuamua poderia ser um fragmento de gelo de nitrogênio de um mundo distante semelhante a Plutão. O gelo de nitrogênio é muito mais volátil que o gelo de água. Ele sublimaria muito mais facilmente e criaria a propulsão necessária, enquanto o gás nitrogênio seria muito mais difícil de detectar do que o vapor de água. A teoria era elegante e resolvia vários problemas, mas exigia que Oumuamua fosse um pedaço de um planeta anão de nitrogênio, o que é um cenário estatisticamente improvável. O terceiro campo, o mais radical e o que acendeu a imaginação do público, foi liderado por Avi Loeb, respeitado professor de Harvard. Ele argumentou que, dada a aceleração bizarra, o formato alongado e a ausência de liberação de gases, o método científico exigia considerar a possibilidade de que Oumuamua não fosse um objeto natural. Ele poderia ser uma vela solar artificial,
uma fina membrana refletora projetada para captar a pressão da luz solar para propulsão. Em outras palavras, tecnologia alienígena. A hipótese de Loeb era controversa, mas inegável. Ela se encaixava perfeitamente na anomalia da aceleração sem liberação de gases. O debate resultante revelou uma profunda divisão na comunidade científica. Quão longe estamos dispostos a ir para explicar o inexplicável? Mas a chave para o mistério não estava no nitrogênio, nem em velas solares alienígenas. A solução viria de uma fonte diferente: a compreensão do que acontece com o gelo de água comum em escalas de tempo cósmicas. Em 2023, Jennifer Bergner e Daryl Seligman propuseram uma teoria revolucionária. Partículas de alta energia de estrelas em explosão afeta o gelo de água durante milhões de anos de viagem no espaço interestelar. A radiação não apenas atinge o gelo, mas quebra as moléculas de água, dividindo-as em hidrogênio e oxigênio. No vácuo frio do espaço, o hidrogênio, que é gasoso, fica preso na estrutura de gelo remanescente, como bolhas de gás congeladas dentro de um bloco. Oumuamua, sendo um cometa ejetado, teria passado milhões de anos se transformando em uma bateria de hidrogênio gigante, armazenando o gás. Quando o objeto entrou no nosso sistema solar e começou a aquecer, a estrutura do gelo mudou e o hidrogênio armazenado foi liberado no espaço. O escape desse hidrogênio invisível, que não brilha nem cria coma ou cauda, atuou como um motor de foguete natural, fornecendo exatamente a aceleração que intrigava os astrônomos. A matemática funcionava. A teoria não exigia materiais exóticos nem tecnologia alienígena, radiação cósmica no gelo comum. Finalmente, o mistério do objeto que acelerava sozinho estava resolvido. Mas essa resolução acendeu um novo alarme. Se objetos interestelares são comuns, se a galáxia está cheia dessas rochas que se movem rápido demais, o quão preparados estávamos para defendermos a nós mesmos? A quase colisão de Oumuamua expôs uma verdade alarmante que a NASA já suspeitava. Estávamos essencialmente cegos. A vulnerabilidade do planeta Terra contra as ameaças cósmicas era inaceitável. Era preciso construir uma defesa, era preciso construir uma sentinela. A resolução do mistério de Oumuamua, embora um triunfo da física, expôs uma vulnerabilidade ainda maior. Se a galáxia estava cheia desses viajantes interestelares, e se não os víamos até que estivessem a caminho de nos deixar, estávamos essencialmente cegos para qualquer ameaça cósmica que se movesse rápido demais. Essa cegueira não era apenas teórica. Ela já havia se manifestado de forma explosiva em 2013, sobre os céus frios da Rússia. O meteoro de Chelyabinsk, um objeto de apenas 18 metros de diâmetro, explodiu na atmosfera com a força de 30 bombas de Hiroshima, ferindo mais de 1.000 pessoas e causando danos em milhares de edifícios. Apesar de todos os nossos levantamentos celestes, esse projétil cósmico chegou sem ser detectado, porque se aproximou da direção do Sol, onde os telescópios na Terra não conseguem enxergar. Chelyabinsk foi um alarme. O problema Oumuamua foi a confirmação. A Terra precisava de uma abordagem fundamentalmente diferente para sua defesa planetária. A humanidade precisava de uma sentinela. O conceito nasceu da Universidade do Havaí, o sistema de alerta de último impacto de asteroide terrestre. Atlas. O próprio nome resume a missão. Este seria o nosso último sistema de alerta, o aviso final antes do impacto para objetos muito pequenos ou muito rápidos que outros levantamentos não conseguiram detectar. Larry Denneau e sua equipe perceberam que defender a Terra não exigia um único telescópio gigante, mas sim uma rede de olhos menores, mas mais amplos. O Atlas foi projetado com uma filosofia que subverteu a astronomia tradicional. Em vez de construir espelhos enormes para ver objetos tênues e distantes, o Atlas usaria telescópios menores com campos de visão massivos. Cada telescópio precisava capturar uma área do céu 100 vezes maior que a lua cheia em uma única foto. E precisava escanear todo o céu visível todas as noites.
A NASA, reconhecendo a criticidade dessa nova capacidade, financiou o projeto com a missão clara de detectar asteroides de 18 metros com dias de antecedência e asteroides de 90 metros, capazes de devastar uma área metropolitana, com semanas de antecedência. Os 2 primeiros telescópios foram posicionados no Havaí, nos observatórios de Haleakala e Mauna Loa. Este espaçamento fornecia redundância contra intempéries e permitia medições de paralaxe rápidas e precisas para determinar a distância exata dos recém-chegados. Em 2017, no mesmo ano em que Oumuamua fez sua aparição fantasmagórica, ambos os telescópios havaianos estavam totalmente operacionais e varrendo o hemisfério norte. O sistema não dependia de astrônomos olhando para telas. O Atlas era um caçador robótico automatizado, processando mais de 250 gigabytes de dados todas as noites. Computadores poderosos analisavam cada imagem em tempo real, comparando novos objetos com catálogos de milhões de estrelas conhecidas. Eles trabalhavam com uma persistência desumana, vasculhando o equivalente a todo o texto da Wikipédia todas as noites, procurando por pequenos rastros de movimento. O sistema era brilhante e eficaz, mas ainda havia um ponto cego. Os telescópios havaianos só podiam ver o céu do norte, deixando o hemisfério sul, onde a ameaça de Chelyabinsk poderia surgir novamente, quase sem monitoramento. A visão era clara. A defesa planetária precisava ser global. A NASA e a comunidade internacional investiram na expansão da rede. Aos 2 olhos originais no Havaí, juntaram-se novas instalações na África do Sul e, crucialmente, no Chile, nos Andes. Essa expansão foi um feito de coordenação global sem precedentes. Em meados de 2022, a humanidade havia finalmente alcançado algo que as gerações anteriores apenas sonhavam. 4 telescópios robóticos idênticos, separados por milhares de quilômetros, começaram a trabalhar juntos como um único sistema de defesa planetária. Essa rede coordenada garantia que não houvesse pontos cegos. Durante o dia no Havaí, os telescópios no Chile e na África do Sul continuavam a vigilância. Quando tempestades ou nevascas afetavam um dos locais, os outros mantinham a guarda. O Atlas se tornou a sentinela que nunca dorme, capturando imagens de todo o céu noturno a cada 24 horas. O sistema robótico dividia o céu visível em 1.500 manchas separadas, como um vasto tabuleiro de xadrez cósmico. O telescópio tirava 4 fotos de cada mancha, com 10 minutos de intervalo entre as exposições. Essa rotina precisa permitia que os computadores identificassem qualquer coisa que se movesse, distinguindo um asteroide rápido de um satélite lento ou de um mero raio cósmico. O processamento de dados era quase instantâneo. Em poucas horas após a descoberta, novos objetos eram relatados ao Minor Planet Center, o Centro Internacional de Informações sobre Asteroides. O Atlas não apenas provou sua eficácia, descobrindo centenas de asteroides próximos da Terra, mas também validou seu propósito ao detectar com sucesso 2 pequenos asteroides que de fato impactaram a Terra, dando às autoridades dias e não horas de aviso. O sistema que nasceu da necessidade de defesa planetária também se tornou um dos levantamentos mais produtivos para a descoberta de supernovas e estrelas variáveis. Mas suas capacidades mais profundas estavam prestes a ser testadas por um visitante que superaria até mesmo o mistério de Oumuamua. O dia 1º de julho de 2025 começou como qualquer outro dia na estação Atlas, situada no alto do Observatório El Sauce, nos Andes chilenos. O telescópio robótico iniciou sua varredura sistemática do céu austral. Algoritmos de computador processaram cada imagem, buscando o movimento que denuncia asteroides e cometas movendo-se contra o fundo estelar. Inicialmente, a descoberta pareceu rotineira. O software de detecção sinalizou um objeto fraco, movendo-se lentamente, típico de asteroides distantes. Mas à medida que imagens adicionais se acumulavam ao longo da noite, algo extraordinário começou a surgir.
O objeto não estava seguindo a trajetória elíptica típica dos objetos do Sistema Solar. Em vez disso, sua trajetória exibia a assinatura inconfundível de uma órbita hiperbólica. Este novo objeto estava se movendo rápido demais para ser contido pela gravidade do Sol. Ele vinha de fora. Em poucas horas, astrônomos de todo o mundo foram alertados. O telescópio Gemini, norte no Havaí, o telescópio Lowell Discovery, no Arizona, e o telescópio espacial Hubble, todos voltaram seus olhos poderosos para a posição do novo mensageiro cósmico. A corrida para coletar observações antes que ele desaparecesse nas profundezas do espaço havia começado novamente. Mas ao contrário de seu antecessor, o enigmático Oumuamua, este novo objeto revelou sua natureza quase imediatamente. Através dos telescópios, os astrônomos puderam ver uma aparência difusa e embaçada ao redor de um núcleo central brilhante. A assinatura característica de uma coma era inconfundível. Esta não era uma rocha escura e inerte. Era um cometa ativo, completo com a nuvem brilhante de gás e poeira. O gelo em sua superfície estava sublimando, criando o espetáculo que tem cativado a humanidade ao longo da história. A presença de uma coma significava que esse viajante interestelar estava liberando material e que sua aceleração, ao contrário da de Oumuamua, poderia ser facilmente explicada pela física bem conhecida dos cometas. O Atlas havia detectado o objeto C2025N1, que em breve receberia a designação oficial Interestelar 3I, tornando-se o terceiro viajante cósmico confirmado. Mas a descoberta representou algo sem precedentes. Pela primeira vez, os astrônomos detectaram um cometa interestelar ativo enquanto ele ainda se aproximava do Sol, não depois que já havia começado a se afastar. Essa vantagem temporal era inestimável. Em vez da corrida desesperada de Oumuamua, astrônomos teriam meses para estudar o objeto à medida que sua atividade aumentasse. Este cometa, ativo e brilhante, carregava assinaturas químicas de outro sistema estelar, e sua análise prometia desvendar segredos sobre a composição de mundos que nunca poderíamos visitar. O fantasma de 2017 havia feito sua parte, nos alertando. O Sentinela de 2025 fez a sua, capturando o mensageiro ativo. Agora, o verdadeiro trabalho de análise poderia começar. A descoberta do cometa 3I C2025N1 em julho não foi apenas um sucesso da defesa planetária. Foi um jackpot astronômico. Pela primeira vez, os cientistas tinham meses de tempo de observação para um viajante interestelar ativo, enquanto ele mergulhava mais fundo no nosso sistema solar. Se Oumuamua tinha sido um objeto de estudo frustrante, uma relíquia escura e silenciosa que só podíamos inferir, 3I era um farol brilhante, expelindo sua história química para qualquer um que tivesse um telescópio sintonizado. O foco primário recaiu sobre a análise espectroscópica, decompor a luz da coma e da cauda do cometa em suas cores constituintes cada molécula. Água, monóxido de carbono, cianeto, absorve e emite luz em comprimentos de onda únicos, deixando impressões digitais reveladoras no espectro. Os resultados iniciais foram ao mesmo tempo emocionantes e desconcertantes. A primeira grande surpresa foi a água. Embora a água fosse o composto dominante como esperado, a proporção de deuterados, moléculas de água que contêm um isótopo de hidrogênio mais pesado, era radicalmente diferente da encontrada na maioria dos cometas do nosso sistema solar. Os cometas do nosso quintal, a família de Júpiter e a nuvem de Oort, têm uma assinatura isotópica de água que é bastante consistente, sugerindo que todos se formaram no mesmo disco protoplanetário frio, mas Oumuamua não. A água de 3I falava de um berçário estelar distinto, um ambiente de formação de planetas que tinha temperaturas e pressões diferentes das nossas. Mas a análise foi além da água. Ao longo das semanas, a atividade do cometa aumentou à medida que ele se aproximava do Sol. Os astrônomos detectaram traços inesperadamente altos de gás cianeto, CN,
e de carbono, C2. Essas moléculas são blocos de construção comuns em cometas, mas a abundância em 3i sugeria que o sistema estelar hospedeiro era incrivelmente rico em carbono e nitrogênio, estrela mais antiga e rica em metais do que o nosso Sol. O cometa era, em essência, uma cápsula do tempo, um artefato da química primitiva do seu sistema de origem. Eram pistas de outro mundo, material que nunca havíamos ousado sonhar em coletar. Com a composição química de 3i sendo desvendada, os cientistas tinham agora uma base concreta para revisitar a grande questão levantada por Oumuamua, a possibilidade da panspermia. A panspermia é a hipótese que postula que a vida ou seus precursores se espalham pelo universo, transportados em cometas, asteroides e meteoroides. O espaço interestelar não é apenas um vazio de rochas, é uma autoestrada para a distribuição de material. Se a vida terrestre começou com moléculas orgânicas que chegaram via cometas, qual a chance de que cometas de outros sistemas estelares tragam algo novo? O cometa 3i era um candidato ideal para o estudo da panspermia, assinaturas de moléculas orgânicas complexas. Utilizando o telescópio espacial James Webb, JWST, com sua capacidade incomparável de detectar assinaturas infravermelhas em objetos frios, eles conseguiram rastrear a presença de álcoois complexos e açúcares simples na coma do cometa. Especificamente, o JWST detectou glicolaldeído e formamida. O glicolaldeído é o mais simples de todos os açúcares, e a formamida é essencial para a formação de bases de nucleotídeos que formam o DNA e o RNA. Descoberta era eletrizante. O cometa 3i não estava apenas transportando blocos de construção da vida. Estava transportando os blocos de construção da vida, as mesmas moléculas que semeavam o nosso próprio sistema solar. Isso sugeria que os ingredientes da vida não são um acidente local, mas sim um subproduto comum da formação de estrelas e planetas em toda a galáxia. O cometa interestelar 3i não apenas veio de longe, mas trazia a mensagem de que, quimicamente, o universo está pronto. A oportunidade de comparar 3i com Oumuamua, mesmo que póstumamente, era crucial para entender o panorama galáctico. A química observada em 3i, um cometa ativo, forneceu o contexto que faltava para Oumuamua, o objeto inerte. Lembramos que a teoria mais aceita para Oumuamua era que a radiação cósmica havia transformado seu gelo em uma bateria de hidrogênio selada. A análise química de 3i sugeriu que, sob a sua superfície ativa de gelo de água, ele também poderia estar escondendo reservatórios de hidrogênio ou nitrogênio, que se o cometa tivesse tido uma trajetória diferente e tivesse perdido sua capa protetora de gelo, poderiam ter sido liberados, resultando em uma aceleração invisível idêntica à de Oumuamua. A conclusão era que Oumuamua e 3i eram membros da mesma família galáctica, cometas com composições de núcleos semelhantes, mas que tinham passado por histórias de irradiação e perda de voláteis distintas, expondo uma casca dura e rica em carbono, que o fazia parecer um asteroide, enquanto 3i retinha uma camada externa que o fazia parecer um cometa tradicional. O enigma da aceleração de Oumuamua havia sido resolvido não por uma vela solar artificial, mas por uma física de cometas mais sutil e universalmente aplicável. E a descoberta de 3i confirmava essa física. O núcleo de 3i, como o de Oumuamua, também parecia conter uma mistura de silicatos de rocha e poeira. O viajante ativo e brilhante de 2025 e o projétil sombrio e silencioso de 2017 eram, em essência, gêmeos separados no nascimento estelar, cada um oferecendo uma peça do quebra-cabeça da formação planetária em outros sistemas. Se Oumuamua era o mistério, 3i era o livro de respostas. Os astrônomos não apenas sabiam agora que os viajantes interestelares eram comuns, mas que eles eram diversificados e quimicamente ricos, sugerindo que a Via Láctea estava constantemente trocando material genético de mundos.
Enquanto 3I continuava sua jornada para fora, as observações atingiram o pico em dezembro de 2025. O cometa estava no seu ponto mais próximo do Sol e mais visível. As imagens do cometa, com sua cauda tênue se estendendo por milhões de quilômetros, adornavam as capas de revistas em todo o mundo. A urgência da defesa planetária não diminuiu, mas o tom mudou. O viajante de 2025 se tornou um símbolo de conectividade cósmica e uma fonte inesgotável de novas ciências. A velocidade com que 3I se afastava, seguindo sua órbita hiperbólica, era uma lembrança de que a ciência da Terra só poderia ir até certo ponto. A melhor maneira de estudar esses mensageiros de longe não seria a distância, mas de perto. Os cientistas concordaram que, no futuro, a humanidade precisaria ter uma missão de interceptação pronta para ser lançada. Mas essa missão de sonho, que exigiria propulsão e velocidades ainda não alcançadas, teria que esperar. A resolução do mistério Oumuamua, pelo gelo de hidrogênio, e o triunfo da detecção do cometa 3I pelo Atlas confirmaram uma verdade inevitável. Não somos ilhas no cosmos. Estamos em uma autoestrada galáctica e o tráfego é constante. Mas a calmaria e a previsibilidade do 3I não devem nos cegar para a ameaça original. O problema fundamental que desencadeou a construção da nossa sentinela global permanece. A maioria dos objetos interestelares, como Oumuamua, são pequenos e escuros, e a vasta escuridão do espaço significa que eles chegam sem aviso. A ameaça não é mais teórica. A taxa de chegada de objetos interestelares em nosso sistema solar é estimada em pelo menos um por ano, com centenas deles atravessando a órbita de Netuno a qualquer momento. A grande maioria está nas regiões frias e externas, muito tênue para os telescópios atuais. Mas eles representam uma população invisível que pode, a qualquer momento, ejetar um fragmento mais perigoso em direção à Terra. O sistema Atlas nos deu a capacidade de detecção, mas a defesa planetária e a ciência exigiam um olhar ainda mais profundo, mais sensível. Exigiam um olhar capaz de ver o que o Atlas só conseguia sentir. O futuro dessa defesa e da descoberta está sendo construído no Chile, nos Andes, ao mesmo tempo que o Atlas. É o Observatório Vera Rubin. O Rubin não é apenas um telescópio. É um sistema que está prestes a revolucionar a detecção de objetos interestelares. O Atlas é a última linha de defesa. O Rubin é o grande catalogador. Seu espelho de 8,4 metros e uma câmera de 3.200 megapixels. O Rubin será capaz de escanear todo o céu visível a cada poucas noites, alcançando objetos centenas de vezes mais fracos do que os levantamentos atuais. O Rubin não está sendo otimizado para a velocidade do Atlas, mas para a profundidade e a sensibilidade. Os modelos computacionais são claros. O Rubin descobrirá entre 1 e 3 objetos interestelares por ano. Isso transformará a descoberta desses mensageiros de um evento de acaso raro em uma rotina científica. A amostra de dados passará de 3 objetos para centenas, construindo uma base estatística que finalmente nos permitirá mapear a arquitetura dos sistemas estelares em toda a nossa vizinhança galáctica. O Rubin se tornará a ferramenta que nos dirá não apenas algo está vindo, mas de onde está vindo e o que é. A era das descobertas, por acaso, está terminando. A era da exploração sistemática está começando. O ponto frio e o grande atrator nos ensinaram que não podemos confiar nas suposições. Oumuamua nos ensinou que não podemos confiar em nossos olhos. A resposta da humanidade a essa lição é o desenvolvimento de uma infraestrutura de defesa planetária que é, em si mesma, uma maravilha tecnológica. O Atlas, com sua cobertura contínua e foco em velocidade, trabalha em conjunto com outros sistemas. O Catalina Sky Survey, o NEOWISE no espaço e os Centros de Cálculo de Órbitas se unem em uma rede de inteligência coletiva. O fluxo de dados de todos esses observatórios converge para um único ponto: o Minor Planet Center, MPC, que calcula as trajetórias de todos os objetos conhecidos.
e a partir daí, as informações são distribuídas ao Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA, PDCO, que mantém contato contínuo com agências internacionais, garantindo que o aviso de um asteroide, se vier, chegue aos tomadores de decisão em minutos, não em dias. Esta rede global é a materialização de nossa determinação de não sermos apanhados, desprevenidos. O Atlas é o seu componente de alerta de último minuto. O Rubin será seu componente de catálogo de longo prazo. E juntos, eles formam o sistema nervoso que protege a Terra de ameaças cósmicas. Mas a defesa planetária e a descoberta científica não são apenas sobre olhar, são sobre ir. O cometa 3I nos deu uma oportunidade de meses de observação, mas a maioria dos objetos interestelares não será tão gentil. E se o próximo Oumuamua for ainda mais rápido, ainda menor, a comunidade científica percebeu que precisamos de uma nave espacial pronta para ser lançada. Este é o conceito por trás da missão Comet Interceptor, CI, da Agência Espacial Europeia. O CI é uma sonda que será estacionada em um ponto gravitacional estável, o ponto de Lagrange L2 no espaço. Ele ficará lá, em hibernação, pronto para ser lançado em direção a qualquer objeto interestelar recém-descoberto que siga uma trajetória adequada. O CI será capaz de se dividir em várias, cada uma capaz de fazer uma passagem rápida, medindo os materiais da superfície, a composição química e a estrutura do objeto. A missão não irá orbitar o objeto. Ela o interceptará em seu caminho, tirando o máximo de informações em um breve encontro. É uma mudança de paradigma. Em vez de esperar que os mensageiros cheguem até nós, a humanidade está se posicionando para encontrá-los no meio do caminho. A missão CI, combinada com os dados de detecção do Vera Rubin, precisamos transformar o encontro raro e caótico em uma rotina científica e controlada. A busca por esses objetos nos levou a uma verdade final que transcende a ciência: o fim do isolamento planetário. Antes de 2017, a visão tradicional era que os sistemas planetários eram ilhas isoladas no espaço, com pouco intercâmbio de material. A descoberta e o estudo subsequente de objetos interestelares provaram que a Via Láctea é um vasto ecossistema, interconectado, com uma troca constante de material. O cometa 3I, com suas moléculas orgânicas complexas e proporções isotópicas únicas, não é apenas um pedaço de gelo de outro sistema. É uma amostra de um ambiente de formação de planetas diferente, um pedaço do DNA cósmico de outra estrela. Sua presença, e a presença de centenas de outros objetos semelhantes que o Rubin e o Atlas ainda encontrarão, demonstram que nosso Sol participa de um programa galáctico de reciclagem cósmica. Recebemos visitantes de outras estrelas e contribuímos com nossos próprios asteroides e cometas para a população interestelar. O que isso significa para a vida? A panspermia, a ideia de que a vida se espalha pelo universo, ganha um novo e poderoso suporte. Se asteroides e cometas transportam compostos orgânicos, e se esses objetos são ejetados e trocados livremente entre os sistemas estelares, então os ingredientes para a vida não são exclusivos. Eles são distribuídos. A vida, se for um evento comum, pode ter tido milhões de anos para se espalhar, via transportadores de hidrogênio e nitrogênio, de uma estrela para a próxima. A história de Oumuamua e 3I é, em última análise, a história de nossa origem e de nosso futuro. É um lembrete de que a humanidade, a Terra e o próprio Sol são parte de algo muito maior, um sistema vivo, respirando e em movimento, que se estende por toda a galáxia. Estamos no limiar de uma era em que os visitantes de outros sistemas estelares revelarão a diversidade química e física de mundos que talvez nunca visitemos diretamente, trazendo o cosmos até nós, um mensageiro cósmico por vez. Nós começamos esta jornada com o mistério de um objeto que acelerava sozinho. A busca pela resposta nos levou ao limite da nossa física, à beira da especulação alienígena, e nos forçou a construir um sistema de defesa planetária que é, em si mesmo, uma maravilha da engenharia. O que descobrimos
é que o universo é um lugar mais estranho do que esperávamos. O grande atrator nos puxa, o ponto frio nos confunde, mas os objetos interestelares nos conectam. E essa conexão cósmica, que a ciência finalmente consegue provar e catalogar, é a nossa maior história. O que você acha? A teoria do gelo de hidrogênio resolveu o mistério de Oumuamua? Ou a ideia da vela solar alienígena ainda tem espaço? E qual objeto interestelar você gostaria que o Comet Interceptor visitasse? Deixe sua opinião e suas teorias nos comentários abaixo. Clique no botão de gostei para nos ajudar a continuar fazendo perguntas difíceis. E o mais importante, se inscreva no canal e junte-se a nós em nossa busca para desvendar os segredos dos mensageiros das estrelas.